Seleção brasileira está eliminada da Copa América. Pessoal, estamos eliminados da Copa América, perdemos para o Uruguai nos pênaltis. O Militão logo de cara já perde o primeiro pênalti, que já coloca uma pressão enorme nos demais jogadores que irão cobrar. Depois o Douglas Luiz também perde o pênalti. E o que mais me impressionou foram duas situações ali no jogo, na disputa de pênalti, né? Antes da disputa de pênaltis, os jogadores fazem a roda ali para se reunirem, para um passar força para o outro, algum jogador fazer o discurso ali da preleção antes da disputa, de falar palavras de coragem, para passar ânimo para os batedores. E naquela situação, você vê que o Dorival Júnior, você pode pegar lá o vídeo do momento, que você vai ver o Dorival Júnior fora da roda dos jogadores. Fora da roda e pedindo para falar, levantando o dedo. Fora da roda, como se não fizesse parte daquele grupo e pedindo para falar, levantando o dedo. Um técnico que é o comandante da seleção brasileira, que tem esse tipo de postura, passa a mensagem de que ele não tem moral com o grupo, de que ele não tem comando com esse grupo. E vamos dizer também desse grupo, que é um grupo de jogadores que talvez durante todos esses anos é o grupo de jogadores que menos representa a seleção brasileira na história. De toda a história que a seleção brasileira tem, esse grupo de jogadores é o que menos representa essa seleção. Jogadores apáticos, jogadores que não brigam, jogadores que não têm garra, que não têm vontade. Até hoje, até nós tivemos alguns jogadores que jogaram com um pouco mais de vontade, no caso do Rodrigo, no caso até do Endrick, ali em algumas jogadas ele demonstrou vontade de jogar, de vencer. No caso dos zagueiros, até mesmo o Militão tendo perdido o pênalti, ele mostrou um bom jogo, ele jogou bem durante os 90 minutos, mas voltando a falar do técnico, nós perdemos, o Uruguai perdeu o jogador, o Nandes, aos 71 minutos do jogo. E o Dorival teve a chance de fazer substituições que mudassem o esquema tático da seleção brasileira, colocando o Brasil mais para frente, já que estava com um homem a mais, e as alterações que ele fez foram totalmente conservadoras. Nós hoje temos no comando da seleção brasileira um técnico muito mais medroso do que o que nós tínhamos antes. Um treinador que não tenta, que não tentou fazer uma substituição que realmente colocasse a seleção brasileira com vontade de vencer. Ele trocou 6 por meia dúzia, fez substituições burocráticas que não mudaram em nada. Eu até discordo da substituição do Rodrigo, apesar dele ter levado uma entrada dura, forte ali no tornozelo, saiu de campo mancando, mas tirou o jogador mais inteligente, talvez, dessa seleção. E ao final da partida, quando você tem ali a disputa de pênalti já vencida pelo Uruguai, a seleção brasileira já eliminada, você vê os jogadores brasileiros apáticos. O único jogador que estava demonstrando insatisfação pela derrota e pela eliminação era o Savinho, talvez por ser a primeira grande competição que ele disputa com a seleção brasileira, então ele queria até mostrar mais. Então ali ele estava sentindo, é um garoto muito novo, então realmente ele estava sentindo aquela situação ali de derrota, de eliminação. Mas os demais jogadores, o próprio Douglas Luiz, que perdeu o pênalti, você via que parecia, olhando para os jogadores brasileiros, que foi só mais um dia de trabalho ruim que eles tiveram, que amanhã eles vão voltar para as suas casas, daqui a um mês eles voltam para os seus times e a vida segue, tudo segue normal e nada mudou. Volto a repetir, esses jogadores são jogadores que menos representam a seleção brasileira em toda a sua história. Jogadores que não merecem estar ali. Jogadores que não fizeram por onde, durante toda essa Copa América, estar ali. Durante o primeiro jogo, eles não demonstraram merecimento de estar ali. Não mostraram. Hoje o Uruguai bateu demais. O Rodrigo precisou sofrer a 4ª falta dura. O Nandes estava batendo muito no Rodrigo. Foi só na 4ª falta e com o auxílio do VAR que o juiz mostrou o cartão para o Nandes. E ainda assim mostrou o cartão errado, que foi o cartão amarelo. Então o auxílio do VAR serviu ainda para corrigir um erro dele, que ele estava perdido no jogo.
As faltas que o Uruguai fazia eram faltas duras. E ele não mostrava cartão. E não tinha do nosso lado jogadores para chegar ali e cobrar isso dele. E também fazia a mesma falta que o Uruguai estava fazendo, fazer também no Uruguai, nos jogadores uruguaios. O que faltou do nosso lado foi um jogador que chegasse ali e fizesse as mesmas faltas que o De La Cruz, que o Nandes, até que o Araújo estava fazendo no início do jogo, fazia as mesmas faltas. E se o juiz desse amarelo, chegar e cobrar o juiz, falar, mas você não deu a falta ali, que ele mesmo fez, foi igual. Fazer a mesma falta e cobrar o juiz. Ah, você não deu aquela falta. Está faltando isso dos nossos jogadores. Sangue, vontade de vencer, vontade de ganhar, jogo, disposição. Eu me lembro de uma frase do Adriano Imperador, quando ele dá a entrevista falando o que ele pensou no momento do jogo que ele faz o gol de empate na final da Copa América contra a Argentina em 2007. Que quando ele recebeu a bola, ele já vira para dar. Por quê? Porque os jogadores argentinos estavam tirando onda com a nossa cara. O Riquelme passava o pé em cima da bola, debochando dos jogadores brasileiros. Os jogadores brasileiros estavam irritadíssimos dentro de campo, revoltadíssimos, porque os jogadores argentinos estavam debochando dos nossos jogadores e eles estavam com vontade de ganhar. Quando o Adriano pega a bola, ele já recebe a bola abrindo os braços, porque ele queria achar o espaço de qualquer jeito e que pegasse mesmo na Argentina. É isso que está faltando nos nossos jogadores hoje. Você vê qual é o jogador ali hoje que faz esse tipo de situação, que faz esse tipo de jogada. Nós não temos nenhum jogador. Mas toda a seleção entra contra o Brasil batendo. Repito, na final da Copa América, o Neymar apanhou muito e não tivemos um jogador que chegasse ali e fizesse o mesmo com o Messi naquela final. Por isso, nós perdemos. E mais uma vez, nós perdemos. Porque do nosso lado, os jogadores não têm garra, não têm vontade, não têm ambição, não têm aquele sangue nos olhos de falar assim, essa é a minha seleção. Eu vou pegar a bola e eu vou vencer esse jogo. São jogadores que não entram em campo para representar a seleção. São jogadores que entram em campo para representar a si próprios. É um técnico que não tem moral com os jogadores. É um técnico que não representa a seleção brasileira. Nós precisamos de um comandante. Nós precisamos de um técnico que realmente cobre os jogadores, que chega ali e cobre vontade, cobre inteligência, sabedoria de pegar a bola e não fazer as faltas imbecis que os jogadores fizeram no final do jogo. Andrés Pereira fazendo faltas ridículas no final do jogo, que era tudo que o Uruguai queria, segurar a bola e levar para os pênaltis e conseguir a classificação nos pênaltis, que foi como aconteceu. Jogadores que entraram sem mentalidade, fazendo faltas que só ajudaram o Uruguai, não mudaram em nada no jogo, só prejudicaram a seleção brasileira. E, enfim, talvez o erro foi lá atrás, quando nós perdemos a Copa do Mundo e quando fizeram pressão para colocar um técnico estrangeiro. Todo mundo falou que não poderia colocar um técnico estrangeiro porque nós temos técnico aqui dentro de casa. Eu estou olhando para todos os times do Campeonato Brasileiro, qual é o técnico que nós temos no Brasil que pode assumir a seleção brasileira. Um técnico brasileiro que pode assumir a seleção brasileira. Eu quero que você me diga nos comentários aí o que você acha sobre isso. Você acha mesmo que tem técnico brasileiro para assumir a seleção brasileira? Você acha que realmente nós temos capacidade no Brasil, em nível técnico, de comandante, para realmente levar a seleção brasileira a ganhar alguma coisa? Eu não vejo. Talvez realmente está chegando a hora da gente olhar para fora. Técnico que chega ali e realmente impõe a moral dentro do vestiário. E realmente é isso que nós estamos precisando. E infelizmente, mais uma vez, a gente tem que aprender com a derrota para tentar mudar alguma coisa nessa seleção. Porque tá difícil. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou, se você chegou até aqui. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, ativa o sininho que você vai ajudar bastante. E é isso, gente. Deixa nos comentários a sua opinião e a gente volta depois com mais informações sobre o Campeonato Brasileiro e sobre a rodada do Brasileirão no dia de hoje.